Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer duas letras do início ao fim aqui com você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo assistir esse vídeo. Para começar, a primeira coisa que eu faço é saber quanto de resina eu vou utilizar para fazer as duas peças, quanto ao total, tá? Quando eu falo em total, eu quero dizer A mais B, ou seja, resina mais um endurecedor, porque um não funciona sem o outro. Então, eu tenho aqui que na minha planilha, que para fazer a letra H, eu vou precisar de 11 gramas no total, e para fazer a letra S, eu vou precisar de 7,5 gramas, ou seja, eu preciso de 18,5 gramas para fazer as duas letras. Porém, a letra H eu vou concluir aqui, só que a letra S eu vou fazer em duas camadas. Sendo assim, eu vou fazer 11 gramas mais 3,75 gramas de resina ao total, porque o S só vai ser a base, então o S eu vou fazer em duas camadas. Então, para começar, eu vou precisar de 14,75 gramas na balança aqui agora. Então, vamos fazer. A resina que eu utilizo é de baixa viscosidade e a proporção é de 50%, de 50 por 100. Mas eu só vou usar 47% do endurecedor. Então, eu vou colocar aqui 10 gramas de resina na balança e eu vou acrescentar 47% desse total, tá? Não tem problema se passar algumas gramas, isso não vai prejudicar o seu trabalho. Fique tranquila. Sempre que você for utilizar um endurecedor, sempre coloque ele para menos. Nunca deixe o endurecedor ultrapassar o limite dele. No meu caso aqui, eu vou colocar 4,75. Vou colocar 47%. Mas se passar algo um pouquinho, não tem problema. Mas o ideal é que você sempre coloque o endurecedor para menos, sempre para menos. Então, se tua resina for de 50%, faz um teste para ver como é que ela reage você colocando 47% do endurecedor. Então, eu vou colocar aqui 10 vezes 47, vai dar 4,75. Então, agora colocando o endurecedor, eu vou colocar no máximo 4,75. Se ultrapassar um pouquinho, não tem problema, porque eu estou usando 47% e não 50%. Outra coisa também, eu tô falando 4,75, mas essa balança, ela não coloca 2 dígitos depois da vírgula. Então, vai ser 4,7 ou 4,8. Então, aqui nesse caso, deu 4,7, pronto, já é o suficiente. Então, eu tenho aqui nesse copo 10 gramas de resina e 4,7 gramas de endurecedor, o suficiente para começar a fazer as minhas letras. E agora é só misturar, nós vamos misturar bem esses dois componentes, a resina com o endurecedor. E a forma de você misturar, muita gente ainda tem dúvida sobre isso. Você não precisa ser tão lenta e nem tão rápida. Nem tão lenta que demore o processo de mistura, nem tão rápida que cause muitas bolhas. Então, eu misturo de uma forma bem normal, raspando as laterais e o fundo. De preferência, você pode utilizar um palito redondo, ele funciona melhor do que os quadrados, ou uma espátula também, que ela é reaproveitável. O tempo de mistura é de mais ou menos de 3 a 5 minutos. Depois desse tempo, você vai ver que vai ter muitas bolhas. Então, o que eu faço é deixar a resina descansando por alguns minutos. Inclusive, eu gravei esse processo, ficou 6 minutos. E eu uso resina de baixa viscosidade, porque ela é uma resina mais líquida. E quanto mais líquida, mais fácil para as bolhas subirem para a superfície e estourar. Depois que você deixar a resina descansando, você vai perceber que ela está bem mais limpa, sem bolhas. E enquanto você deixa a resina descansando, você vai separando os copinhos, porque eu vou utilizar alguns pigmentos. Então, para isso, eu vou utilizar alguns potinhos. Eu costumo reutilizar sempre os potinhos e os palitos. E na hora de dividir a quantidade, é no olho mesmo, tá?
Só que, por exemplo, eu vou utilizar mais do pigmento rosa. Então, em um dos copinhos, eu vou colocar mais resina, porque eu vou utilizar mais do pigmento rosa. Então, antes de fazer a divisão, eu já tenho que saber quais são as quantidades de cores que eu vou utilizar. Então, nesse caso aqui, eu preciso me atentar, porque o rosa vou usar tanto na letra H quanto na letra S. É muito importante também, quando a gente começar a mistura, a gente se atentar ao tempo, porque temos um tempo de 20 a 40 minutos, vai depender da sua resina. Então, para isso, já é necessário que na mesa já tenha todos os pigmentos, todo o material necessário para você estar fazendo as peças, o álcool, o gás, os palitos, os copos, tudo, porque a resina pode endurecer muito rápido se a temperatura aí do local que você está resinando estiver muito quente. Após colocar a resina nos copinhos, separar a quantidade que eu vou utilizar, eu vou colocar os pigmentos. Então, eu vou utilizar aqui pigmento em pasta. E também a gente utiliza pouca quantidade, também vai no olho. A proporção é de até 3%, então isso é muito pouco, tá? Existem pigmentos que vocês vão ver que logo quando a gente coloca o mínimo, já pigmenta, já dá aquela cor forte. Mas tem outros que a gente precisa repetir o processo, colocar 2, 3 vezes para que a cor desejada apareça. Se for o caso, você sempre limpa o palito, tá? Com um pano velho, eu sempre utilizo um pano velho aqui para estar limpando os palitos, para colocar novamente dentro do pigmento. Não coloque dentro do pigmento o palito melado de resina, porque isso pode comprometer o teu pigmento. Tem alguns pigmentos que são mais difíceis de misturar, por exemplo, os pigmentos em pó. Eles são mais difíceis, demoram mais de misturar. Agora, pigmento em pasta e líquido são mais fáceis. E sobre a quantidade, você sempre vai respeitando o percentual, que é de 1 a 3%, e vai colocando aos poucos. Aqui, dá para perceber que eu só estou melando praticamente o palito e colocando dentro da resina. Colocar muito pigmento faz com que a nossa peça fique emborrachada ou não endureça. Eu vou começar pela letra S, então eu vou aplicar um álcool isopropílico. Isso vai evitar que formem bolhas no fundo da peça. Em seguida, eu vou aplicar o pigmento rosa, porém só até a metade da letra. Porque lembra, nós vamos fazer em 2 camadas essa letra S. Cada camada demora cerca de 6 a 12 horas, vai depender muito da sua resina. Então, nós vamos aplicar essa primeira camada, vamos esperar secar e provavelmente no dia seguinte eu vou concluir o processo. Eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho até onde eu preenchi a letra S. Vou deixar ela separada aqui enquanto eu concluo a letra H. Para fazer a letra H, eu vou utilizar todas as cores que eu fiz de uma vez só. Sempre colocando o álcool isopropílico no fundo, para que estourem todas as bolinhas, as possíveis bolinhas, para não ficar aqueles buracos nas peças. Muita gente me pergunta sobre a questão de mistura de cores. Essa resina, ela ainda está um pouco líquida, então à medida que eu coloco no molde, ela vai se espalhar facilmente com as outras cores. Se eu quiser que não se misture, eu tenho que esperar um pouco mais até essa resina ficar mais viscosa, ou seja, eu teria que esperar mais uns 20, 30 minutos até essa resina ficar viscosa. Eu não quero esperar, então eu começo já acrescentando todas as cores na minha letra. Porém, como ela ainda está líquida, ela vai se misturar facilmente. O que muitas vezes vai determinar a forma que nossa peça vai ficar é a viscosidade da resina. Eu não estou falando que você precisa ter uma resina de baixa, uma resina de média, uma resina de alta, não. Alta viscosidade. Você pode ter uma resina de baixa viscosidade, mas esperar o tempo certo para que essa resina de baixa viscosidade fique de média a alta viscosidade. Então, aqui, nesse caso, como ela ainda está de baixa viscosidade, pelo tempo que eu fiz, ela ainda está baixa, as cores vão se misturar facilmente. Na resina,
dificilmente uma peça vai sair igual a outra. Isso é quase que impossível. Por isso que a gente trata como peças exclusivas, porque é muito difícil você repetir as mesmas coisas para que você tenha os mesmos resultados na resina. Porque o resultado final geralmente vai depender da viscosidade. Então, como eu falei, se eu quiser que as cores não se misturem aqui nesse caso, eu espero mais uns 20, 30 minutos e coloco no molde. Então, o resultado das nossas peças depende muito da viscosidade da resina. Se você quer que uma cor se espalhe, deixe ela mais líquida. Se você quer que uma cor fique mais fixa no lugar, deixe ela mais grossa. Isso tudo você pode fazer com qualquer resina de baixa viscosidade. Basta apenas você esperar o tempo para que ela fique mais viscosa. Outra coisa, não se mistura álcool isopropílico com acendedor, com o fogo, porque pode ser perigoso. Já aconteceu de pegar fogo aqui, eu tive que tirar a máscara correndo para soprar e o susto foi grande. Então, eu geralmente utilizo o álcool isopropílico no fundo das peças. Eu não utilizo no acabamento porque ela pode dar blush, ela pode manchar a sua peça. Então, geralmente, no acabamento, eu utilizo o acendedor. Após a cura, vem o desmolde e geralmente eu resino, deixo de um dia para o outro. Mas tem resinas que demoram de 6 a 12 horas para secar. E tem uma dica aqui para você retirar a peça do molde sem você rasgar o seu molde. Eu geralmente pressiono as partes maiores aqui com o dedo mesmo, sem a unha, tá? Ou com o palito. Você pressiona essas partes ao redor das letras e ela vai saindo mais facilmente. E a peça está inacabada, falta a parte de cima, que nós vamos concluir aqui também. Muitas vezes você vai precisar dar um acabamentozinho com lixa. É só para você retirar as rebarbas. Você pode usar também o estilete ou o escariador. Eu geralmente utilizo o estilete. E lixa eu utilizo de unha mesmo. Mas vamos deixar o acabamento para depois do dome. Para fazer o dome, eu vou precisar utilizar o látex. Eu passo látex onde eu quero proteger a peça, ou seja, no fundo, nas laterais e no meio. E enquanto o látex fica secando, eu vou preparando a resina. Então, para finalizar a letra H e a letra S, eu fiz aproximadamente 6 gramas de resina no total. Então, o processo é o mesmo. Você vai colocar a resina, o endurecedor, mexer, esperar um pouquinho até as bolhas diminuírem. O processo é o mesmo, agora com menos quantidade. Porém, para fazer o dome, é necessário que você, caso esteja usando uma resina de baixa viscosidade, espere a resina engrossar um pouco mais, porque fica melhor. Quando a resina ela está líquida, ela tende a escorrer. Então, nesse caso, já que a resina está líquida, vamos finalizar logo a letra S. Para isso, eu vou colocar glitter e folha de prata. Eu utilizo a resina UV para fixar o glitter e a folha de prata para que eles não fiquem flutuando. Você pode utilizar um top coat também. Então, eu apliquei um pouquinho de resina UV e espalhei e fui colocando o glitter e a folha de prata. Quando a gente coloca muita resina UV ou muito top coat, depois da peça pronta, quando você retira a peça do molde, provavelmente você vai sentir que fica um pouquinho grudento nas laterais. Esse grude é da resina UV ou do top coat. Então, se ficar grudento nas laterais, quando você for desmoldar a peça, você pode utilizar o álcool isopropílico com um algodão, um cotonete, não em cima da peça, tá? Você vai utilizar nas laterais. Em cima da peça não, porque o álcool isopropílico pode manchar. Para tirar esse grude, você vai passar nas laterais o álcool isopropílico ou você vai utilizar também mais um pouquinho a cabine de secagem. Você vai colocar a peça na cabine de secagem e aí a resina vai secar. Mas eu acho que o álcool isopropílico é a melhor solução. O problema de usar o álcool isopropílico é que eu já passei pela experiência de perder uma peça. Perder assim, entre aspas, né? A peça fica ruim quando o álcool isopropílico, não o álcool comum. Quando o álcool isopropílico, quando você passa em cima de uma peça, ele mancha. Então, tenha cuidado ao usar o álcool isopropílico. O álcool 70, ele não mancha as peças. Eu costumo colocar só 30, no máximo 1 minuto.
na cabine e já é o suficiente para o glitter ficar no lugar. Depois que eu coloquei a folha de prata, eu acrescentei a resina, a mesma que eu vou utilizar para fazer o dome, porém, nesse momento ela está líquida. Então, eu joguei a resina por cima e eu também acrescentei mais folhas de prata. Nesse caso, eu deixei um pouquinho as folhas mais soltas no meio. Depois foi só completar o molde e eu vou mostrar para vocês até onde eu coloco resina. E também eu quero dizer que essa peça eu não fiz o dome. Eu preenchi completamente o molde, então ela já fica com aquele formato arredondado, que eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui. Nesse caso, eu só faria o dome se desse algum erro, se a peça não saísse com brilho, tivesse alguma mancha. E aqui está a letra S finalizada com a resina. E olha até onde vai a minha resina. Cuidado para não transbordar, porque se transbordar o acabamento, você vai precisar dar, e muitas vezes dá trabalho, principalmente por conta das curvas, do formato das letras. Então, vai jogando resina e vai observando o limite, tá? Eu cheguei no limite aí, porque se eu colocasse mais resina ia transbordar. E para finalizar a letra H, eu fiz o dome, que nada mais é do que uma camada de resina por cima. E para fazer esse dome, é melhor que a resina esteja de média viscosidade. Então, você pode fazer com a resina de baixa viscosidade, basta você esperar o tempo para que ela fique de média. E fui acrescentando alguns apliques. Depois eu cubro e espero secar para fazer a finalização. E agora vocês vão ficar com o resultado das duas letras, a letra S e a letra H. Gente, olha o brilho dessas peças. A parte do acabamento, que a gente coloca os acessórios, o metal, vai ficar para um próximo vídeo. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal.